Olá, bem-vindos! Chegamos à nossa aula 4 do curso Palienf. Nessa aula abordaremos as teorias de enfermagem e, em especial, vamos nos aprofundar na teoria do conforto, que é uma teoria desenvolvida por Catherine Nicole Kaba, que utilizaremos ao aplicar a tecnologia Palienf na prática. Foram utilizados para compor essa aula os livros Bases Teóricas de Enfermagem e o livro de Catherine Nicole Kaba, o Comfort Theory and Practice. Vamos começar entendendo por que as teorias de enfermagem surgiram. Antes de as teorias de enfermagem surgirem, as práticas de enfermagem eram subordinadas à medicina. A prática de enfermagem ela era prescrita por outros profissionais e pautada em tarefas tradicionais ritualizadas. Não havia muita preocupação com a justificativa das ações. Então, as primeiras teóricas de enfermagem, elas buscaram esclarecer os aspectos intelectuais e interacionais complexos que pudessem distinguir a enfermagem especializada da mera realização de tarefas, criando assim mecanismos para que os enfermeiros comunicassem suas convicções profissionais, baseadas em uma estrutura moral e ética sobre o pensar sistemático da coleta de dados, para descrever, explicar e prever as práticas de enfermagem. Ou seja, as teorias elas definem e esclarecem a enfermagem e a finalidade da prática de forma a distinguir a enfermagem das outras profissões. Neste aspecto, para que a enfermagem ela fosse distinguida das outras disciplinas, foi necessário definir as principais orientações filosóficas, os conceitos teóricos e a visão específica de mundo da enfermagem. Foram definidos, então, 4 metaparadigmas da enfermagem, que são os conceitos centrais de uma profissão, que na enfermagem é a definição da pessoa, da saúde, do ambiente e da própria enfermagem. Podemos dizer que, de forma simplista, que as teorias de enfermagem elas são diferenciáveis entre si e escolhidas para serem utilizadas com determinada população, ambiente e objetivos de cuidados, baseados na definição que cada teoria dá ou determina para esses 4 metaparadigmas da enfermagem. As teorias de enfermagem elas podem ser classificadas quanto ao nível de abstração em metateorias, grandes teorias, teorias de médio alcance e teorias práticas. As metateorias elas são responsáveis por aspectos amplos, como os processos de geração de conhecimento e o desenvolvimento das próprias teorias. As grandes teorias elas são complexas e abstratas. Elas tentam explicar as amplas áreas dentro da disciplina de enfermagem e englobam outras teorias. Como exemplo, nós temos a teoria ambientalista de Florence e a teoria do cuidado humano de Watson. Já as teorias de médio alcance, elas são mais específicas. Elas englobam um número limitado de conceitos e um aspecto restrito do mundo real, ou seja, elas vão descrever, explicar e prever situações específicas da prática. Então, elas são, portanto, passíveis de serem testadas. Como exemplo dessas teorias de médio alcance, nós temos a teoria da diversidade cultural do cuidado de Leninger e a própria teoria do conforto de Kaba, que é uma teoria de médio alcance. As teorias práticas elas são menos complexas e mais específicas do que as teorias de médio alcance. Elas oferecem instruções específicas para uma determinada prática, como, por exemplo, a teoria do autocuidado, do diabetes mellitus. Após esse apanhado, podemos entender que as teorias de enfermagem elas surgiram da necessidade de definir conceitos próprios, de forma que nós hoje sabemos, em linhas gerais, que a enfermagem é uma ciência, uma arte e uma disciplina prática que envolve o cuidado da pessoa humana e que as diferentes teorias elas foram desenvolvidas para orientar o nosso cuidado. Como vimos na aula anterior, o processo de enfermagem precisa ser implementado pautado em um referencial teórico, ou seja, precisa-se definir uma teoria de enfermagem que seja condizente com a realidade da clientela atendida, o ambiente organizacional e ambiental. Então, ao analisar as teorias e seus conceitos, nós optamos por utilizar a teoria do conforto.
proposta por Catherine Kolkaba, como arcabouço teórico na implementação da tecnologia PaliEnf. Então, vamos agora discorrer um pouco sobre a teoria do conforto, para que vocês possam conhecer os seus conceitos e entender a forma de utilizá-los na prática. A teoria do conforto ela é classificada como uma teoria de médio alcance. Então, ela propõe alguns conceitos, sim, mas ela explica de forma clara como e onde os cuidados devem ser feitos e prevê a avaliação dos resultados. Ela encaixa muito bem com as 5 etapas do processo de enfermagem que utilizamos. Para Kolkaba, conforto é um resultado desejável dos cuidados de enfermagem. Como vocês podem ver, a definição do conforto para a teoria, ela vai diretamente ao encontro dos resultados esperados por meio das intervenções paliativas, que prevêem o conforto dos sintomas também, como consequência para melhorar a qualidade de vida aí das crianças e adolescentes no nosso cenário de atuação. E como Kolkaba então define os metaparadigmas da enfermagem? Vamos analisar se esses conceitos eles estão alinhados com a nossa clientela de crianças e adolescentes com câncer internados. Para Kolkaba, enfermagem é descrita como um processo de avaliação intencional das necessidades de conforto do doente. Então, o enfermeiro ele tem que ter a intenção de avaliar a necessidade de conforto, o que está diretamente relacionado com os conceitos dos cuidados paliativos também, em que o enfermeiro ele precisa avaliar ativamente os sinais e sintomas que levam ao sofrimento. Para Kolkaba, o enfermeiro ele precisa ativamente avaliar o paciente para identificar as necessidades de desconforto que ele apresenta e que são passíveis de intervenções de enfermagem. A avaliação pode ser tanto objetiva, como na observação de cicatrização de feridas, ou subjetiva, como perguntar se o paciente está confortável. Isso está diretamente ligado também à nova resolução de enfermagem, que diz que nós devemos avaliar os dados subjetivos e objetivos, inclusive avaliando aí dados laboratoriais, exames de imagem e outras questões do paciente para que possamos chegar à nossa análise diagnóstica. Podemos ver, então, que Kolkaba define enfermagem como o profissional que realiza todas as etapas do processo de enfermagem pautado no resultado conforto, que é o que ele quer alcançar. Então, ela explica o passo a passo que o enfermeiro deve fazer. O enfermeiro ele deve avaliar o paciente, procurar identificar de forma intencional as necessidades de conforto desse paciente, ou seja, avaliar para diagnosticar. E depois deve planejar, que é prescrever, e implementar, intervir as medidas para sanar essas necessidades de conforto. E, posteriormente, reavaliar, tendo como base o parâmetro de desconforto anterior. Por isso que a gente deve ter um score de avaliação. O metaparadigma pessoa é entendido por Kolkaba como indivíduos, famílias, instituições ou comunidades que necessitam de cuidados de saúde a qualquer nível de atuação. O metaparadigma saúde é considerado o funcionamento ótimo do paciente, família ou comunidade, facilitado pelo aumento do conforto. Então, podemos interpretar como a qualidade de vida, oriunda pelo aumento do conforto dos sintomas. E ambiente é definido como qualquer aspecto que envolva o paciente, família ou comunidade, que pode ser manipulado para obter ganhos de conforto, ou seja, nós podemos manipular o ambiente também para que ele possa proporcionar mais conforto ao paciente. Kolkaba descreve 3 tipos de conforto que podem ser alcançados pelos pacientes: alívio, tranquilidade e transcendência, em 4 contextos diferentes, que também vai de encontro aos cuidados paliativos, que é o físico, sociocultural, ambiental e psicoespiritual. Esses tipos de conforto podem existir juntos ou interdependentes, de acordo com o contexto e circunstâncias pessoais do paciente e da sua família. Os contextos em que o conforto pode ocorrer, segundo a teoria do conforto, fazem correlação perfeita com os tipos de sinais e sintomas apresentados por pessoas com doenças ameaçadoras de vida, aos quais os cuidados paliativos são indicados. As intervenções de enfermagem devem ser projetadas para atender essas necessidades do paciente e sua família, promovendo alívio, tranquilidade e transcendência. A nível de identificação, o alívio ele é visto como uma condição de uma pessoa que viu satisfeita uma necessidade específica ou um desconforto aliviado.
Tranquilidade, ele é entendido como um estado de bem-estar ou contentamento, e a transcendência como a condição na qual a pessoa supera os seus problemas e sofrimentos. Para exemplificar melhor, eu vou demonstrar exemplos de alguns sintomas físicos, psicoespirituais, ambientais e sociais e as intervenções para alcançar o alívio, a tranquilidade e a transcendência. Vamos imaginar, no contexto físico, que o paciente tem um sintoma dor. Quais as intervenções que nós podemos realizar para alcançar o resultado alívio, que é um resultado mais imediato, partindo das intervenções realizadas? Nós podemos administrar analgesia, podemos realizar a intervenção do brinquedo terapêutico, compressas mornas e também reposicionar o paciente para que ele possa vir a estar reduzindo esses sintomas e sentindo aquele alívio imediato. A transcendência já é um resultado que ele vem a partir das intervenções bem-sucedidas para se alcançar o alívio. Uma vez que o paciente está aliviado do seu sintoma dor, ele pode ter a sensação de bem-estar em realizar alguma atividade que antes ele não conseguia porque ele era impedido pela dor. Então, primeiro ele sente o alívio, que é a dor sumindo, e depois vem a tranquilidade, que é uma sensação de bem-estar em realizar alguma atividade que anteriormente ele não conseguia. Posteriormente, num terceiro estágio de conforto, o paciente pode alcançar a transcendência, que é o resultado que o leva à busca ativa pelas terapêuticas que o fizeram um efeito anteriormente, para que ele possa estar sempre com o seu sintoma controlado. Então, o fato de nós termos realizado intervenções efetivas que levassem o paciente a ter um alívio imediato daquele sintoma, faz com que ele evolua para a tranquilidade, que uma vez que ele tem o seu sintoma reduzido ou eliminado, ele consegue realizar atividades que antes ele não conseguia. E se manter nesse estado de alívio e tranquilidade faz com que ele queira permanecer nesse estágio. Ele não quer que a dor volte. Então faz com que o próprio paciente tenha uma busca ativa por intervenções para que ele possa se manter nesse estado de bem-estar. Isso é entendido como o conforto da transcendência. Vamos avaliar o contexto psicoespiritual. No contexto psicoespiritual, digamos que o paciente pode ter o sintoma ansiedade ou sofrimento espiritual. Que intervenções nós podemos estar realizando para alcançar o alívio imediato? Podemos estar administrando ansiolíticos, podemos estar fazendo o uso do aromaterapia, musicoterapia, auxiliando o paciente em orações, aconselho espiritual. E caso ele tenha o alívio dos seus sintomas com essas intervenções, ele pode evoluir para o resultado de conforto, tranquilidade, em que ele vai então realizar uma psicoterapia a longo prazo, ele pode meditar e, se tudo correr bem, ele pode alcançar a transcendência, que é compreender e aceitar as incertezas do diagnóstico, lidar bem com a ansiedade ou tê-la controlada e lidar bem com o sofrimento espiritual, que vem de uma longa intervenção efetiva. No contexto ambiental, o paciente pode estar apresentando sofrimento oriundos de ruídos excessivos, algo que nós vivenciamos bastante, ou um ambiente muito frio ou muito calor. Também pode estar levando a um certo nível de sofrimento. Nós podemos utilizar de estratégias para alcançar o alívio imediato, que seria a redução dos barulhos, uma tentativa de redução dos barulhos no ambiente, a manutenção da temperatura do paciente, seja por manta térmica ou mesmo pela manipulação da temperatura do ambiente, reduzindo ou aumentando o ar-condicionado, inserindo ou removendo cobertores, e o paciente vai ter então aí um alívio. Com esse alívio, que é o primeiro resultado de conforto, ele pode chegar ao resultado de tranquilidade, tendo uma adequação do ambiente com os objetos pessoais e domésticos dele. E ele alcançando aí esse alívio e essa tranquilidade, a gente pode chegar ao conforto que nós queremos no fim das contas, que é a transcendência, em que ele vai se adaptar ao ambiente que ele está inserido e ele vai procurar de forma independente tornar o ambiente melhor para todos. Nós já tivemos exemplos em relação a isso, de pacientes que ficaram internados conosco um certo tempo e que nós conseguimos fazer com que aquele ambiente fosse agradável e que fosse considerado o lar. Ele entendia, a criança e adolescente entendia aquele ambiente como seu lar, visto que ele estava ali já há meses internado, mas ele já conseguia por si só, junto com a sua família,
Manipular sozinho o ambiente, trazer seus objetos pessoais, se sentir em casa. Fora o fato de manipular o ambiente, é ter a sensação de que aquele é um ambiente adequado, se sentir bem no seu dia a dia. E isso foi proporcionado pela equipe. Então, isso aí é uma transcendência em relação a um desconforto ao ambiente, que nós realizamos várias estratégias para chegar a esse resultado no dia a dia. Em relação ao contexto sociocultural, o paciente pode ter fatores relacionados à dificuldade financeira e dificuldades de algum cuidado pelos cuidadores, né, que são dois fatores, dois sintomas. O que nós podemos fazer? Podemos oferecer objetos de uso pessoal, podemos orientar quanto aos recursos sociais disponíveis, encaminhar para o assistente social, orientar quantas vezes necessário e acompanhar os procedimentos, para que ele possa alcançar aquele alívio imediato. Na sequência, após orientado, o paciente ele já pode tomar posse dos recursos sociais que ele tem direito, já não se aflige por questões financeiras mínimas, né? E o cuidador, de acordo com as intervenções, ele já pode realizar os cuidados sem ajuda. E isso a gente já entende como um resultado de tranquilidade. E queremos alcançar, no fim das contas, o resultado de conforto e transcendência, no qual paciente e família já vai procurar os meios de aumentar a renda ou de estar feliz com a sua situação financeira atual. E o cuidador e o paciente eles já buscam formas independentes de realizar os seus cuidados. Então, esses foram exemplos para que vocês pudessem entender o que seria intervenções para se alcançar o alívio, a tranquilidade e a transcendência, de acordo com a teoria do conforto. Ao viabilizar a compreensão do conforto como resultado dos cuidados de enfermagem, entendemos que as proposições da teoria elas podem ser divididas em 3 momentos. No primeiro momento, o enfermeiro, então, ele avalia o paciente de forma holística, buscando identificar as necessidades de conforto, a partir dos 4 contextos, sempre, biopsicossocial e espiritual, e simultaneamente implementa intervenções, ao tempo em que avalia a satisfação de conforto proporcionado por essas ações praticadas, que é o alívio que é mais imediato. No segundo momento, as atividades que promovem conforto são intensificadas, e o paciente ele é preparado, consciente ou inconscientemente, a desenvolver comportamentos, ele próprio, que buscam pelo bem-estar, criando um modelo de atividades que promovam conforto. Num terceiro momento, entende-se que, tendo a satisfação dos pacientes, dos familiares, as intervenções efetivadas, haja então uma busca ativa pelos profissionais em aperfeiçoamento. A instituição, vendo os resultados de enfermagem, ela pode estar priorizando, viabilizando meios para que a enfermagem possa cada vez melhorar as suas intervenções também. Resumindo o que nós vimos até aqui no curso, a tecnologia PaliEnf é um modelo assistencial de enfermagem à população de crianças e adolescentes com câncer, pautada no processo de enfermagem com o sistema de linguagem padronizada Nanda-Nick-Nock, com o auxílio de um aplicativo. Como o câncer é uma doença ameaçadora de vida, oferecemos os cuidados paliativos desde o diagnóstico, a cura ou fim de vida das crianças, adolescentes e seus familiares sob os nossos cuidados. Buscamos prevenir, identificar precocemente os sinais e sintomas à luz da teoria do conforto, que nos orienta a coletar os dados objetivos e subjetivos de desconforto da criança e adolescente, ou seja, qualquer sinal e sintoma ou fator que possam estar gerando desconforto, que tenham a ver com os aspectos físicos, psicológicos, sociais, espirituais e ambientais. Devemos diagnosticar esses desconfortos com base nos resultados que almejamos alcançar, inicialmente o alívio, seguido da tranquilidade e, posteriormente, da transcendência. Devemos prescrever as intervenções passíveis de atingir esses resultados, implementá-las e reavaliá-las rotineiramente. Por enquanto é só. Na próxima aula, iremos abordar o sistema de linguagem padronizada Nanda-Nick-Nock.